Olá, sejam bem-vindos a mais um da CanaCast, um podcast da RPA News Cana Indústria. Eu sou a Natália Querubim e no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios e as oportunidades na tomada de decisão das usinas sucroenergéticas com o uso de novas tecnologias e da inteligência artificial. Bom, e para isso eu estou contando com três grandes especialistas aqui. O Gustavo Fregonese Batista, que é diretor agrícola da Viterra Bioenergia. Eu estou com o Marcos Françoia, diretor executivo da MBF, especialista em gestão empresarial, né, muito especializado em atender o segmento sucroenergético. Eu estou com o Pérez Jean Couturi, que é formado em agroenergia pela Exalc, especialista em database e é diretor da Custec, que é uma empresa que desenvolve muita tecnologia para esse segmento, né, de canavieiro, pensando aí em gestão agrícola, gestão industrial, né? Queria agradecer a presença de vocês três, pela presença, e eu vou já começar aqui, pessoal, com o Gustavo. Gustavo, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre a Viterra Bioenergia, né? Quanto que as usinas, né? As duas usinas do grupo produzem. Eu queria que você contasse um pouquinho da realidade de vocês. Obrigado pelo convite. Bom, a Viterra Bioenergia, ela está no interior de São Paulo, no Oeste Paulista. A gente tem duas unidades. Ela faz parte da Viterra Brasil, tá? Uma unidade fica em Junqueirópolis, processa próximo a 4 milhões de toneladas. A outra unidade fica em Guararapes, processa próximo a 3 milhões de toneladas. São duas unidades de 7 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Uhum. A gente produz, a moagem nossa é focada em açúcar, o nosso mix é 80% açúcar, produz cerca de 650 a 700 mil toneladas de açúcar ano, safra, né? Cerca de 120 mil metros cúbicos de etanol. E próximo à energia elétrica gerada é para alimentar uma cidade de 100 mil habitantes. Só para dar um overview aí do que é a nossa produção. Que legal. E quais hoje que eu já vou entrar nos assuntos assim, né? Eu queria saber um pouquinho quais são os gargalos hoje que você encontra na gestão agrícola, né? E aí, pensando um pouquinho, como diretor agrícola, tem clima, tem logística, tem custo. Quais são os maiores gargalos que você encontra hoje aí na gestão agrícola? Um dos principais que eu acho que tem sido, um problema do setor hoje é a questão climática, que é o que tem mais pesado para a gente. E aí, em paralelo à questão climática, esse clima doido, que a gente tem uma oscilação muito grande em anos muito bons, como foi o ano de 2023, foi uma safra excepcional para inúmeras usinas. Aí voltamos para 23, para 24, safra 24 foi muito conturbada. E 25, dado o último ano agrícola, também a gente acredita que não seja tão favorável quanto a gente tinha de expectativa. Uhum. E está muito diferente. Algumas regiões do estado de São Paulo ou Centro-Sul têm locais muito bons que estão produzindo melhor porque está chovendo mais, e outros lugares produzindo menos. Mas, assim, o outro ponto principal para a gente na questão da gestão é a questão da gestão da informação que a gente gera. A gente gera, eu falo que as usinas, elas são grandes big datas, elas geram muita informação. Se a gente não conseguir trabalhar com essa informação para ser o mais ágil possível na tomada de decisão, é onde a gente, querendo ou não, o nosso lucro, o nosso resultado escorre pelos dedos, né? Uhum. Então, é onde a gente tem trabalhado muito em cima disso, já tem alguns anos, né? Isso tem feito muita diferença para a gente. E aí eu até queria jogar para você, Françoia, como é que você tem enxergado no trabalho que você tem feito com as usinas, desses desafios também de gestão, né? Como é que você tem enxergado isso e quais são os principais gargalos que ainda você enxerga que as usinas têm? Eu concordo plenamente no que foi dito aqui com relação ao gargalo de tecnologia e informação, mas eu digo que tem aproximadamente aí, bom, vocês contam tal que eu vou falar, mas em quantidade. Mas eu começando pela minha área, né? Você tem toda uma questão de gestão econômica e financeira que ainda precisa ser superada. Nós temos uma questão de eficiência e produtividade, que está diretamente ligado ao que ele disse aqui também. Nós temos questão de governança e sucessão. Nós temos outro ponto, e depois eu explico o detalhe por que eu digo isso. Outro ponto que é sustentabilidade e ESG, tecnologia, desenvolvimento e inovação, e mercado e comercialização do produto final. E começando do último, né, para depois chegar lá na frente, no primeiro que eu disse, que é finanças e economia,
Nós temos um setor que ele tem dificuldades na parte comercial, que é a questão da concorrência internacional e dos subsídios que a gente fica toda vez combatendo contra isso, né? E uma coisa interessante, ele deu o exemplo da usina que ele trabalha, que é a diversificação de produtos. Sim. Né? E nós temos uma grande fatia do setor ainda que não tem essa diversificação de produto. A usina ou a destilaria, ela só produz etanol, então ela não tem a capacidade de produzir o açúcar. Ela precisa fazer o investimento na fábrica de açúcar, o investimento é altíssimo. Para isso, ela também precisa desenvolver o canavial. E a gente está vendo a produtividade no campo cair demais, porque está faltando investimento. Então, eu comecei do fim para o começo. Falei da comercialização, vamos agora para tecnologia e desenvolvimento, que é uma área ligada diretamente a você, Dia. Sim. Muita dificuldade de investimento também, porque quer recurso. E nós temos a dificuldade ainda muito mais, que eu vou falar, que acho que diversas vezes vai ficar até chato, mas é a questão cultural do setor. É isso que eu ia te perguntar, se tem uma resistência cultural de colocar a tecnologia Exatamente. Por incrível que pareça, hoje a gente tem grandes empresas, pessoal capacitado, gerência qualificada, gestão qualificada nas empresas, mas ainda há uma mudança de cultura que precisa ser feita, porque começa pelo próximo item também que eu vou dizer, que é a questão da sustentabilidade ESG. Quem não tem dinheiro não investe nisso. Por mais que seja necessário, ele investe no que é sobrevivência para ele. Então, hoje, quando ele olha ESG, ele olha a necessidade de inovação, de tecnologia, ele não quer saber, ele quer salvar o caixa dele, né? Ainda voltando, nós temos governança e sucessão. E é muito bacana esse tema, porque quando eu trato desse tema nas empresas, e é toda a cadeia produtiva, não é só no setor, açúcar energético, usinas especificamente. Você tem toda uma questão de que você fala nisso, fala de herança, hereditariedade, mas não é isso. Nós temos um problema seríssimo, que são os novos gestores dessas empresas. Então, critica-se demais essa geração que está chegando, né, a geração Z, né? Tá. Mas e quem vai passar? Porque eles vão estar no comando um dia. Quem vai passar o bastão para eles? Então, o que nós estamos fazendo em termos de governança e sucessão para ter os novos líderes que vão tocar esse setor no futuro, né? Uhum. E aí, tudo isso, nós vamos lá para o primeiro item, que é finanças e economia. E aí, assim, você pega todos os itens, embaixo depende de ter dinheiro. Então, é diferente quando você pega uma empresa já estabilizada, uma empresa que já está sólida, ela tem geração de caixa, ela tem um EBITDA legal, ela tem uma diversificação nos seus produtos, mas você pega 60% do setor altamente endividado, que precisa alongar esse endividamento, precisa de taxas de juros menores, e infelizmente a economia brasileira, a política econômica brasileira não está permitindo fazer isso nesse momento. Então, como eu tenho essa visão mais ampla, vamos dizer assim, não estou dizendo que vocês não têm, pelo amor de Deus, eu quero dizer assim, é por estar em diversos setores, então a gente está em empresas multinacionais, e a gente está lá naquela destilaria pequena que está sofrendo. Então, a gente vê toda essa dificuldade que eu falo que são os gargalos do setor, que precisa ser muito bem trabalhado para a gente sair disso. Uhum. E dentro dessa questão, vamos tomar uma decisão. Gustavo, você está lá na área agrícola, na tomada de decisão hoje, como que a demora, né, para você saber ter um dado, como é que isso impacta o resultado de vocês lá na usina? Se você não tem informação, ou não tem informação na hora que você precisa? Na verdade, vai muito da parte da formação do custo da usina. Você tem o acompanhamento desse custo mensal. Eu falo, eu e o Jean, a gente conversa muito sobre isso. A gente tinha que ter um jeito de ter um acompanhamento quinzenal. É possível, mas a gente acaba acompanhando mensalmente nos fechamentos. Mas é uma forma de estar se medindo tanto o resultado como o seu caminhar ao longo da safra. O grande ponto para a gente é a mudança de direção ou a tomada de decisão rápida. Por quê? O nosso setor, a partir do momento que você starta a safra, qualquer mudança brusca é muito difícil de ser feita, que é onde eu comentei já algumas vezes com o Jean. A gente tem que prever alguns cenários antes para a gente conseguir saber qual a tomada de decisão que eu vou ter. Numa safra, eu acho que a gente consegue pelo menos prever, no mínimo a gente tinha que prever pelo menos 4, 5, 6 cenários, para a gente já deixar montado o que a gente vai fazer ao longo da safra, plano A, B, C, D, que seja. Então, para a gente, o acompanhamento disso, ou essa previsão antes do start da safra, era muito importante. Isso ainda falta. A gente não tem esses modelos ainda. Uhum.
Isso seria um complemento muito grande no setor. Uhum. E aí eu não sei se é a forma certa de perguntar, né? Eu coloquei métricas, né? Que você considera que são mais críticas para monitorar. E aí eu pensei aqui, tonelada de cana, ATR, custo operacional, quais são essas métricas mais... A tonelada de cana por hectare, o ATR por hectare, ele é muito relativo, ele depende de quanto eu gastei para formar ele. Uhum. Às vezes eu ter muito ATR por hectare, ou ter muito tonelada de cana por hectare, eu gastei uma fortuna para gerar isso, no final tá ficando mais caro. Às vezes eu gastei menos, gerei relativamente na média, na minha margem de contribuição é maior, meu resultado é maior. Uhum. Então, assim, a gente usa essa métrica, mas junto a ela o acompanhamento do custo. Uhum. Custo por hectare, custo por tonelada, Uhum. Enfim, que é o que a gente tem acompanhamento, custo por quilo de ATR, que é o que a gente tem acompanhado. Tá. Eu queria falar um pouquinho, Marcos, eu queria que a sua experiência em monitoramento agroindustrial, né? Como essas novas tecnologias que estão vindo para a questão da gestão, né? Acho que o Jean depois vai poder falar um pouco também. Como que elas estão impactando no controle das usinas? Como que os gestores estão aproveitando essas tecnologias e estão utilizando para melhorar suas gestões? Vem diretamente com o que foi respondido pelo Gustavo, né? Gustavo, não estou falando errado. Né? Que é essa questão justamente de agilidade nas informações. Porém, ainda muito poucas empresas estão aproveitando disso. Mas quando a gente fala dessa tecnologia, eu volto a falar, ela vem justamente impactando a questão cultural das empresas. Por quê? Porque os gestores estão sendo obrigados, ou eles inovam e eles seguem essa tendência até para que eles tenham resultados melhores, ou eles vão ser ultrapassados. Né? E o que é muito legal, que eu tenho reparado, essa nova gestão que está chegando nas usinas, pessoas novas como eles aqui dentro, que estão entrando no processo de gestão industrial, eles estão focados nessa mudança, eles estão focados em novas tecnologias, novos sistemas, a inteligência artificial. Na minha época, e não é muito tempo atrás, 10, 15 anos atrás, eu tive dificuldades enormes para implantar um drone, porque eu falo assim que eu acho que eu fui o pioneiro nessa questão de gerar o monitoramento via drone. Hoje eu não tenho mais isso na minha empresa, porque uma das grandes barreiras que eu tive dentro da minha própria empresa foi investir nessa área dos drones. E é a tecnologia que eu enxergava lá na época e falava, não, isso vai mudar o mercado. Você está entendendo? Então, a MBF hoje, apesar dela ter um monitoramento via drone, ela não é uma empresa especializada em identificar tipo de praga, tipo de solo, nada disso. Mas uma empresa para monitorar a garantia cedida a bancos e fundos de investimento. Mas o que eu quero dizer? Toda essa tecnologia que está chegando, ela está mudando a cultura, ela está forçando as empresas a tomar decisões mais rápidas, porque vai dentro do que foi dito aqui. O setor ele investe muito num plantio de cana, que vai gerar retorno em 5, 6 anos. Então, se você não tiver vários planos estratégicos estudados desde o início, para você tomar a decisão, o Jean, acho que me permite lembrar uma época que nós desenvolvíamos planejamento, nós tivemos a oportunidade de trabalhar junto também, tá? Na época, nós fazíamos simulação estratégica e dentro de uma simulação estratégica a gente chegava em 100, 200 cenários, porque você estima o dólar, ele pode variar daqui até aqui, isso já faz uma diferença enorme no seu plano, né, em termos de custo e em termos de receitas. O mercado mundial, aí você tem dólar, centos, libra, peso. Pode de que faixa, que faixa. O ATR, se chover, se não chover, pode de que faixa, que faixa. Então você imagine quantos cenários você não cria. E você tendo essa capacidade da tecnologia, você pode fazer isso de uma forma diferenciada e com outra qualidade de informação. Então, o resumo é isso. Está mudando na qualidade da informação, forçando uma qualidade melhor. E aí, até queria voltar, Gustavo, não está no nosso script, mas eu fiquei pensando aqui, tem que ter uma conversa melhor aí também entre agrícola e TI, não é? Uma área nova que surgiu na usina? Tem. A gente, inclusive, antes de vir para cá, eu estava conversando com um cara do TI sobre um programa que a gente está tentando fazer uma prova de conceito. E assim, essa interação cada vez mais está sendo maior e eu acho que vai aumentar cada vez mais. Porque praticamente tudo que a gente tem hoje no campo, a gente depende do TI, da tecnologia de informação. Tudo, os equipamentos agrícolas, todos têm telemetria. Drone que foi citado pelo Marcos. Tem a parte de imagem satélite, os pulverizadores, enfim, quase todas as informações, elas têm o TI envolvido nisso.
E cada vez mais tem aparecido soluções novas, soluções que facilitam ou agilizam coisas antigas. Antigamente você tinha um calhamaço de papel no campo para o pessoal digitar. Hoje o cara já faz, isso quando não faz automático, não precisa nem digitar num tablet. Então, assim, isso aí tem evoluído muito para a gente. E eu até falo que o TI ele tem que começar a usar botina. Se eu tivesse que citar isso, o TI tem que começar a usar botina e protetor solar para ir no campo também. Porque, querendo ou não, essa proximidade deles com o campo, a gente está estreitando cada vez mais a informação. Sim. Pelo menos é isso que acontece conosco lá. A gente tem um centro de inteligência agrícola que a gente tenta abordar toda a parte de automação e de parte de tecnologia da informação, tudo num lugar só, para que a gente consiga trabalhar os dados. Perfeito. Agora eu vou com o Jean que é a pessoa especializada para falar sobre isso, né, Jean? Sim. Bom, vocês são uma empresa de tecnologia, que tem tecnologia, que desenvolveu tecnologia para o segmento canavieiro. Sim. Eu queria entender um pouquinho, além da questão de análise de dados, eu queria que você falasse um pouquinho disso também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a entrada da inteligência artificial aí na gestão desses dados, né? Como que ela vem sendo aplicada, como que ela vai ser aplicada no dia a dia das usinas. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. O que a gente já tem disponível para a gestão de informação. Beleza. Primeiramente, obrigado, Natália, pela oportunidade, né? Agradecer também ao Gustavo, né? O Gustavo que está aqui falando sobre a vivência do dia a dia, né? O François, que é um especialista, né? Já tive a oportunidade de trabalhar com os dois, então muito obrigado aí pela oportunidade. Bom, basicamente, as usinas, elas buscam uma maneira de reduzir custos, né? Essa é uma forma de ela se tornar competitiva no mercado e o custo é algo que ele só reduz, só tem eficiência quando você aplica, obviamente, tecnologia. Seja desde a área agrícola, desde um sistema de informação, seja de um dado de telemetria, enfim, né? Nós da Custec, a gente sempre trabalhou com usinas, né? O nosso foco, nosso core ali é trabalhar com o setor sucro. Uma porque faz 15 anos que eu trabalho com usinas, então eu gosto muito. Gosto da área agrícola, né, que é 70% dos custos tá ali, então o cara que mais gasta ali é o Gustavo, né? Então tem que estar sempre monitorando indicadores, enfim, né? A gente trabalha já faz 15 anos com o setor suco. Comecei trabalhando numa usina lá no Mato Grosso do Sul, né? O François me recrutou pro time dele na época. Time de TI ou não? Não, na época era consultoria, né? Planejamento orçamentário, enfim. Aí montei uma empresa, né? Depois saí da MBF, né? Mas tem uma experiência enorme que eu carreguei ali junto com o François. O Gustavo recrutou a gente como um time de desenvolvimento e eu entrei nessa área de tecnologia faz uns 8 anos, né? Tive muitos desafios. A gente começou com um software de gestão de custo, planejamento orçamentário, que é o software da Custec. Esse software ele tinha uma necessidade de ter indicadores, reportes, algo mais aprimorado. Então, a gente foi para o Power BI, né, que é da Microsoft, uma tecnologia que hoje está em quase aí 100% das usinas praticamente, né? Muita gente utilizando. Só que a gente viu sempre alguns gargalos, né? Então, por exemplo, a gente tinha dificuldade na extração de dados. A extração de dados era algo que a gente tinha que ter mais rápido, dar informação, subsídio para o diretor ou para o presidente, enfim, para tomar uma decisão. Aí a gente foi desenvolver um software para capturar essas informações, que se chama Easy API. Então, o Easy API, ele converte tudo em APIs, né, e facilita essas conexões e integração entre sistemas. Outro ponto que a gente viu, um gargalo, é o compartilhamento das informações. Porque o licenciamento do Power BI, quando você pega a Microsoft, é de graça, mas quando você vai compartilhar, começa a custar muito alto, né? Enfim, uma usina aí de usuários de visualização tem no mínimo 100, 150 usuários. Isso para a Microsoft fica mais de R$15 mil, né? Por mês. Então, a gente criou um portal para compartilhamento, que é o portal da ProInsight. E o portal conecta em qualquer estrutura de relatórios e faz esse compartilhamento de maneira mais barata, né, e mais funcional. Esse foi outra tecnologia que a gente desenvolveu. E aí, por último, veio a IA. Por quê? Porque a gente viu que tinha oportunidade da inteligência artificial casar com esses modelos tecnológicos, né? Sendo que a usina ou a empresa não precisaria de adaptações para utilizar. Ou seja, ela pega o mesmo desenvolvimento que ela fez, compartilha e integra a inteligência artificial. Eu traduzi por uma área mais técnica, né? Mais software, tecnologia,
Mas foi assim que a gente alcançou o poder da IA dentro da tomada de decisão, né? Tá, e você podia dar algum exemplo dentro da usina, por exemplo, de algum dado que o Gustavo capta lá numa máquina? Queria que você desse esse exemplo pra gente, até para telespectador que não conhece muito de tecnologia, né? Sim. Você tem os dados, por exemplo, do Solinfitec, que o Solinfitec é um sistema ali de telemetria, né? Você captura isso e armazena, né? Porque é muito importante também essa organização de dados. Os dados de telemetria, principalmente, são dados muito extensos, né? E até você chegar, por exemplo, num sistema igual o PINS, que no caso da usina lá é o PINS que utiliza, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem... consegue só voltar um pouquinho para a gente mostrar um exemplo prático? Aqui, por exemplo, desses dados depois de tratado, organizado, enfim, que você tem no seu relatório, você pode utilizar, por exemplo, num painel de entrada de cana. Então, nesse painel de entrada de cana, você tem todos os indicadores, produção, ATR, TCH, perdas, impureza, que vem ou do software PINS, ou do Solinfitec, ou do Hexagon, enfim, são vários softwares de mercado. A gente faz todo esse processo de integração, modela esses dados, e é onde vem a inteligência artificial, né? Que ela consegue relacionar nesse modelo e responder para a gente através de uma linguagem natural. Então, isso que é mais interessante. Você sai de um cenário estático, que é visualizar indicadores, e começa a consultar um agente, como se ele fosse uma pessoa, né, obviamente, né, inteligente. Então você pode perguntar ali, me traga um resumo da área, tonelada, ATR, TCH, TH, perdas, ela impureza. Pega todo o histórico e te dá. E ela consegue trazer essa informação para você mais rápido. Antes, o que você tem que fazer? Entrar numa tela, procurar o indicador, perguntar para alguém, você sabe quanto foi o ATR? Né? Então, você tem tipo uma agente que ela cria os resumos dos indicadores, inclusive ela cria uma análise. Então, ela pode te dar algo a mais, que é, por exemplo, essa análise do indicador, de quanto foi a área, o ATR, se está bom, se está ruim. E com o tempo, o que é mais legal é que ela começa a aprender com você. Então, ela aprende seu estilo, seu jeito. Você pode chegar num momento e falar para ela assim, me traga os indicadores que eu mais gosto de ver. E ela já vai ter aprendido. Sim. E você pode pedir para ela, por exemplo, detalhamentos. Me traga o ATR por mês, né? Ela primeiro gera o modelo, depois ela formata, né? Que ela está escrevendo. Então, ela traz uma tabela, você pode exportar, você pode, enfim, coletar essa informação, né? E, por último, você pode até, inclusive, pedir para ela montar um gráfico para você. Então, assim, aquilo que o cara tinha, às vezes, levava um tempo, ela vai ali já formata e cria para você. Até uma projeção estatística é permitida. Ela é possível, sabe? Eu acho que esse é o próximo passo da evolução dela. Por quê? Porque esse volume de dados, ela tem na sua base toda uma regressão linear, multinível, enfim, né? Que ela toma essa decisão de quanto vai ser, né? Ou ela adivinha o que você está precisando. Eu acredito que é o próximo passo, tá? E só para ajudar, eu acho que muito desses relatórios antes ou não antes, ou até hoje ainda, em algumas usinas, ainda acontece de ter gente para montar esses relatórios, monta na mão, pega, copia do sistema, joga no Excel. E isso tem muita empresa ainda que trabalha dessa forma. Vai fazer só quando tiver tempo. E aí a informação passou. Aí você, em vez de você estar olhando com visão futura, você está olhando no retrovisor. Exatamente. Sendo que poderia estar caminhando à frente. E como está sendo a experiência de vocês lá? Vocês têm algumas tecnologias, né, dessas de análise já? Eles estão usando IA já? Ainda não. Nós estamos para começar o trabalho com o Jean lá. É o que eu falei para o Jean, na última conversa que a gente teve sobre IA, eu falei, os relatórios são muito importantes, mas eu já queria uma visão futura. Porque a gente tem muito, hoje, alguns programas ou alguns softwares de previsão de safra. E aí, com isso, daria para ligar as informações e a gente conseguir já ter esses cenários ao longo da safra, uma mudança de rota, alguma coisa que a gente consiga ter uma visão mais futura disso. E, querendo ou não, é o que eu falei, a gente tem que maximizar resultado. E para maximizar resultado, você precisa estar o mais próximo dos cenários positivos aí para conseguir ter esse resultado. Sim, e já quanto que isso vai estar disponível aí no ar? Eu espero que breve. Né? O que eu enxergo com isso, Natália? Por que eu fiz uma MBA em Data Science, né, na Exalc?
porque eu quero esse modelo de previsão, né? Isso para qualquer coisa. A gente, igual o François falou no início, a gente tinha lá uma planilha, né, que rodava até 200 cenários muito rápido, né? E a gente usava... Não, muito rápido você explica, eu ficava quase 5 horas calculando. Era muito rápido. Para o Excel tava bom, vai. Mas a gente desenvolveu um software web, né? E a gente perdeu um pouco desse Excel, né? Dessas interações, enfim. A gente acredita que com a IA vai ser possível retomar esse cenário de simulação. Então, obviamente, com um modelo de base bem formatado, com as premissas bem, né, identificadas, eu acredito que a IA, até 5 anos aí, mais tardar 10 anos, já está fazendo previsão automática para as usinas. Porque é complexo a questão da previsão de safra, porque quase ninguém acerta, né? Nos últimos anos tem tido muitas mudanças, né? Você teria que ter também sistema de meteorológico para também você pensar na questão de clima, né? É muita coisa envolvida, né? Tudo interligado. Na verdade, vai ter que ter uma modelagem em cima disso aí, específica para essa parte de produção, linkando a parte sua de custo ou de gastos, enfim, para poder a gente conseguir ter essa interação. Aí a parte que o François falou, questão de comercialização, mercado futuro, contratos, enfim. Há uns 5 anos atrás, na verdade, eu tive numa startup que é ligada ao setor e eles mostraram os estudos dele com relação ao drone e peças, ou seja, utilizando o IoT, né, a internet das coisas, mas tudo dentro de uma máquina, numa colhedora, monitorado e medido, ou seja, as peças. Gente, é um investimento altíssimo para fazer isso, mas com o tempo a tendência é cair isso. Mas imagine assim, hoje a colhedora quebra, o cara passa um rádio, se não tiver no caminhão oficina lá, vai ter que mandar o caminhão oficina, se não tiver a peça, vai ter que pedir na usina, alguém vai ter que levar lá. A ideia era a seguinte, eu já fiquei fascinado naquela época, né, porque eles mostravam como é que funcionaria. A máquina quebra, manda automaticamente a mensagem para a usina que aquela peça específica quebrou com as dimensões, tudo dela. O cara põe isso num drone e manda entregar lá no campo para ser trocada a peça, ou seja, com uma agilidade enorme. Eu olhava aquilo e falava, gente, para onde a gente vai? A gente está pertinho disso, já está muito próximo. Outra coisa, o chip no cartão que monitorava tudo que o funcionário estava fazendo, né? E até para convênio médico, ele mediria questões cardíacas, questão de saúde dele, ou seja, o convênio médico também vai cair o custo disso. Então tem uma série de possibilidades que você olha e fala assim, pô, estão vivendo em outro mundo, mas é a realidade, é a mudança, e é o que a usina precisa, redução de custo e produtividade. E eu queria voltar para você, Gustavo, do que vocês aplicaram, então, para esses relatórios de agrícolas que vocês estão fazendo com as tecnologias, né? O uso do Power Insight, Easy API. O que vocês notaram, você que tem convivido com isso, em termos de reduzir o custo, mão de obra, tempo? O que vocês viram de ganhos, assim? A gente começou a ter medições que a gente não tinha, medições específicas para equipamentos, eficiência global dos equipamentos. Acho que nenhuma usina hoje trabalha, são poucas que conseguem trabalhar com OEE, eficiência global, acompanhar a eficiência tanto de equipamento como eficiência do uso da mão de obra. Isso hoje a gente faz. Isso, querendo ou não, é redução de custo na veia. Você consegue medir o que cada colaborador está fazendo e também o que o equipamento está te dando de resultado. Então, isso para a gente fez uma diferença muito grande. E outro ponto para a gente foi a questão da permeabilidade da informação. Então, a informação não fica guardado para alta gerência ou para diretoria, ela permeia entre os níveis da empresa. Então, ela desce lá até no campo, no cara que está sujando a botina, que está lá na frente de colheita, ou numa frente de tratos culturais, ou numa frente de plantio. Então, a gente consegue que ele tenha. Você pergunta alguma informação para o cara hoje, para um líder de frente ou para uma pessoa lá de baixo, ele tem a informação. Ele está com a informação na mão, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe o porquê ele está fazendo. Então, isso aí hoje, para a formação de equipe também é muito importante. E a gente notou uma diferença muito grande nisso. E me fala uma coisa, a questão de conectividade é uma questão que atrapalha vocês um pouco ainda? Atrapalha, é um gargalo enorme que tem melhorado muito ao longo dos anos. A gente já conseguiu achar um modelo que eu acho que mais 2 meses a gente consegue implementar ele, que aí a gente vai ter 4G e pelo menos 85% da nossa área.
Que vai facilitar, que né? vai facilitar muito. Tá. Mas eu acredito muito que, sei lá, nos próximos 5 anos, os equipamentos vão vir já com internet satelital. Então, Sim. eu acho que isso aí já, questão da conectividade, nos próximos anos, isso aí Vai ser um passado mesmo. já vai ser passado. Uhum. Vai ser passado. Jean, o Gustavo não é o caso que a gente já viu aqui, mas você tem muito contato com gestores, assim, que são resistentes com o uso de tecnologia? Ou, por exemplo, de acreditar mesmo que aquilo vai trazer retorno, redução de custo, enfim, que vai melhorar o dia a dia da gestão da unidade? Muito. Sim. Basicamente, eu acho que o principal problema dos gestores ou, enfim, das empresas, elas têm que entender que o dado tem que estar bem acurado para você poder tomar uma decisão ou montar um indicador ou algo assertivo, né? O segundo ponto é a agilidade que essa informação chega, né? Porque, realmente, se você não tiver um computador de bordo, um dado de telemetria, algo automatizado, você vai passar pelo ser humano. E o ser humano, ele é suscetível a falhas, né? E essa falha atrapalha muito a tomada de decisão, né? Por quê? Porque ela demora, porque ela erra, ela custa caro, enfim, né? Então, realmente, a gente tem esse problema de conectividade, de agilidade da informação, até mesmo a modelagem de como os dados estão disponíveis, né? Tem que estar formatado de maneira adequada, né, para qualquer sistema ali, né, não só um BI, como uma IA, ela precisa estar com uma nomenclatura clara, né, com uma didática bem diferente para ela facilitar o processo de leitura. Então, eu vejo que outro ponto é essa camada de modelagem de dados, né. E, por último, eu vejo que isso não é barato. Não adianta você achar que vai entrar lá numa empresa e fazer isso rápido, né, sem estar com o dado acurado e de forma barata no seguinte sentido. É rápido de fazer e é só conectar lá no banco de produção. Não é. Você tem toda uma estratégia de formatação dos dados, adequação, validação dos dados para depois alcançar um indicador confiável. Então, esses 3 pontos que Então, uma eu usina vejo. te procurou. Eu quero instalar o sistema, eu quero organizar as minhas informações, ter o dado em tempo real, minha análise de dados, né, em Sim. tempo real. Quanto tempo eu demoro? E aí você pode falar, não sei, uma experiência que você já teve, para implementar esse sistema e para ele começar a rodar, de fato, né? Como tudo, né? Depende, né? Tá. Então, basicamente, você tem que entender o cenário atual, né? Se ele tem, os boletins são automatizados, se é manual, qual sistema de informação utiliza, um sistema interno, um sistema de mercado, né? Esse sistema tem conexão, não tem conexão, enfim. Então, tem todo um levantamento de requisitos que a gente precisa identificar antes para depois desenvolver um projeto, né? E aí, obviamente, a gente determina prazos. Mas, em geral, se a gente for jogar uma quantidade de tempo aí, em geral, por exemplo, um relatório de colheita que a gente viu leva de 3, 4 meses para ser implementado. Obviamente que todos esses requisitos têm que estar bem formatados, né? Então, geralmente, um relatório, um módulo em si, ele leva esse tempo para ser desenvolvido. Tá. E, Gustavo, quais são as maiores dificuldades que são enfrentadas, no caso, por você, que é um gestor agrícola, né? Quando vocês começaram a integrar essas novas tecnologias, como, por exemplo, ele falou, eu pego uma tecnologia, eu pego as informações de PINs, Vocês sentiram alguma dificuldade nessa implementação lá? Ela não é uma implementação, assim, just in time. Ela tem que ser, na verdade, ela é customizada dependendo da empresa e é como o Jean disse, tem empresa que está a informação na nuvem, tem empresa que está a informação em servidor, então depende muito disso. Mas assim, ela é passível de um cronograma e você consegue seguir ele. A implementação que a gente fez lá foi seguindo um cronograma e foi cumprido. Eu não vejo, a gente não teve nenhum gargalo específico para citar assim, demorou nisso ou demorou naquilo. Mas assim, o grande ponto é que a gente já foi começando, conforme a integração foi acontecendo, a gente já começou a ter informação, começou a gerar relatório, e assim, você começou a usar, você sempre vai melhorar. Sempre tem assim, não dá para mexer nisso, não dá para mexer aquilo, eu queria que colocasse dessa forma ou daquela forma. Então, você vai modelando o seu relatório, o seu painel do jeito que você quer ver ele, ou que fique mais fácil você ver. Que na IA, como o Jean falou, você não vai ter alguém para montar. Ela vai montar para você o painel do jeito que você quer. E aí vai ser mais customizável ainda. É a minha visão, pelo menos. Lembrando um pouco, Gustavo, que vai muito do gestor também.
Por quê? Porque o Gustavo foi um dos primeiros que falou assim, né? Quando a gente começou lá, eu quero os indicadores passando numa TV aqui em real time. Então, você tem que fazer de tudo para aquele projeto acontecer, né? Aquela informação chegar mais rápido, ficar à vista, né? E isso conectado direto com o sistema, porque se passa por um ser humano ali no meio do processo, possivelmente quebra em algum lugar, algum momento, né? Então, eu acho que o diretor, enfim, ele tem que querer também, ele tem que buscar, né? Realmente o que ele precisa ali para tomar a decisão mais rápida, né? Eu acho que no caso dos painéis que a gente está falando, né? A gente falou de painel de colheita, por exemplo, mas Sim. o que mais painéis que você pode montar para captar essas informações em tempo real a partir desses softwares, né? Que o mercado já tem? Ó, a gente desenvolve quase em todas as áreas, quase, porque tem algumas áreas administrativas que a gente não entra muito, né? Mas a gente faz desde o módulo de plantio, colheita, tratos, módulo da oficina, a gente também trabalha toda a parte de disponibilidade, consumo específico, né? A parte industrial também, todos os indicadores de laboratório, eficiência, aproveitamento de tempo, produções, enfim, né? Esses relatórios em real time a gente faz também, né? Quando tem essa disponibilidade de ficar lá um painel a cada 5 segundos atualizando, né? A parte administrativa a gente faz mais a área de custo, né? Algumas coisas de comercial também, painéis comerciais. Que é isso que a gente está falando de compra e venda. Isso, no comercial a gente define muito variáveis de mercado, pega indicadores de preço Exalc, por exemplo, a Bicom, né, são indicadores de dólar em tempo real, fica lá no painel passando, né? Isso a gente faz um sistema de extração direto da web, coleta lá num serviço e fica rodando isso de forma automática, né? Então, a gente trabalha todo esse rol, A gente não tem, assim... a gente começou com custo, né? Só que a gente foi expandido porque não adianta só você falar de custo se você não fala de produção, ou se você fala de preço, enfim. Então, você tem que dar para o gestor todo vamos falar assim, um conjunto de indicadores que permita ele decidir. Falar, eu tenho que ir por esse caminho. É isso. Ô Marcos, como é que você tem enxergado as usinas? A gente já falou um pouco de cultura, você já falou que tem uma questão cultural e tem a questão de investimento, capacidade de investimento, né? Para as usinas, então, avançarem nessa questão de inteligência artificial. Como é que você está enxergando, ou se você enxerga que já existam usinas, né? O Gustavo é uma das usinas aqui que a gente está vendo que está investindo nisso, é um exemplo. Você está vendo outras usinas que estão nesse mesmo caminho com a tecnologia, com a IA? Sim, tem muitas usinas com capacidade para isso, né? E a capacidade, quando eu digo, ela não é só uma questão financeira, é uma capacidade de gestão, que é do gestor ter essa cabeça que o Jean falou que ele tem, de olhar para o futuro e falar, eu quero isso, né? Por quê? Porque, de novo, é uma mudança cultural que passa por diversos fatores que a gente já falou aqui, mas questão de sucessão, questão de desenvolvimento e treinamento de equipe, o próprio investimento em si. Então, assim, comparativamente, eu enxergo que nós vamos ter um ano de 2025 difícil, tá? Por reflexos ainda da safra passada, que afetou o campo, né? Pela falta de investimento, que o setor é uma constante, não é para todos, hein? Mas é uma constante essa falta de investimento, por essa indefinição, que eu vou chamar de indefinição, mas minha cabeça já está quase tudo muito se delineando, dessa era Trump, que ninguém sabe para onde nós estamos indo efetivamente, então nós vamos ter todo um conflito comercial aí acontecendo e a gente fica essa oscilação do dólar para cima, dólar para baixo, eu acho que vai ser assim para cima, né? Eu já ouvi algumas previsões assim malucas, você falando, se for desse jeito, nós estamos ferrados, né? Então, assim, fica difícil para as usinas fazerem a gestão num plano estratégico amarrado, num plano estratégico que ela não tenha variáveis para poder simular e que vem de encontro com o que está se falando aqui, ou seja, as empresas precisam urgentemente investir nessa questão de tecnologia de informação, investir no seu banco de dados, investir na inteligência artificial, porque a inteligência artificial, para quem está praticando, para quem já está usando, você fica fascinado com a resposta que ela te dá. Lógico que às vezes, às vezes não, precisa do ser humano para que se analise os relatórios que estão sendo produzidos, tá? Porque ainda ela inventa algumas coisas. Mas é o que o Jean falou, ela aprende com você. E é isso que é muito interessante. Então, eu vejo assim, nós vamos ter um ano complicado economicamente, mas não é só para o setor de açúcar e álcool. Enxergo que muitas empresas, se elas não mudarem,
elas vão ficar cada vez mais ultrapassadas. Então, se eu já tenho dificuldade econômica hoje, se o mercado já olha para mim torto, né, porque eu estou numa situação complicada, vai continuar olhando e até pior. Porque outras usinas com uma capacidade totalmente diferenciada de gestão, elas vão se destacar no mercado. Como? Reduzindo o custo, fazendo os investimentos necessários, mesmo que seja devagar, mas investimento necessário e contínuo. Uhum. E Jean, você que está nesse mercado de desenvolvimento de tecnologia, o que você enxerga para o futuro quando a gente pensa aí, tanto na IA, quanto que vai ser possível? Né? A gente, tanto essa tecnologia que você já oferece, já está para oferecer, né? Quanto que a gente pode esperar que isso de fato vai estar dentro lá da usina, já vai estar operando e funcionando muito bem? Eu acredito que a IA, a gente foi em vários eventos do setor sucro, né? Todo mundo falava de IA. Então, começou o ano passado, todo mundo falando sobre IA, só que ninguém mostrou nada. Né? Então, assim, o assunto começa da ideia, né? O pessoal quer utilizar. E aí o mercado desenvolve os produtos associados à IA. Então, esse ano, eu acredito que vem muito produto de IA, né? Todo mundo vai ter ou um indicador, ou um relatório, ou uma automatização por inteligência artificial, uma detecção, enfim. Eu acredito que o próximo passo da IA, né? Hoje a gente já tem análise da IA com uma linguagem natural, né? Você pode perguntar, interagir como se fosse uma pessoa, mas eu acredito que o próximo passo é uma IA proativa. Ou seja, em vez de eu ficar perguntando, ela já notificar. Então, ela vai, por exemplo, eu vou deixar umas diretrizes para ela, um script, né? Falar, eu quero que você todo dia, 8 horas, entra aqui, investiga tal coisa, ou me manda o boletim, algo nesse sentido, né? E ela vai, naquele horário programado, te direcionar, né? Ou até então ela vai ficar investigando e quando ela achar um desvio de indicador, alguma coisa muito importante, ela vai lá jogar um alerta no celular do Gustavo e falar, Gustavo, ó, tá indo por esse caminho. Gustavo vai tomar uma ação e falar, fulano, precisa corrigir essa rota aí, né? Tem um problema com esse indicador. Esse eu acho que já tá, assim, esse ano que vem já vai surgir tecnologias baseadas nisso. Eu acho que um pouco mais distante, mas também não tanto, eu acho que é a IA de previsibilidade. Ou seja, realmente todo mundo está buscando isso, né? O Gustavo, como bem falou, é o desejo que cria, né, a tecnologia. A gente sonha, depois algum louco, né, executa, ou cria, ou desenvolve, né? Então, realmente, eu acho que a previsibilidade, junto com as IAs, vai gerar um modelo muito mais assertivo. Porque, como a gente estava falando no início, aquele cenário probabilístico que a gente tinha antes de simulava lá 200 cenários, ele gerava uma estatística, tipo, mesmo se você tiver essas premissas de incerteza, o dólar, clima, produtividade, ATR, a sua probabilidade de fluxo de caixa final é X. Então, sei lá, 90% de chance de você ficar acima de X milhões. Então, isso já gera uma certeza. Por mais que eu tenha incerteza nas premissas, esse cenário probabilístico me dá vamos falar assim, uma facilidade. Eu acho que a IA vai trabalhar muito nesse foco também. Porque ela tem, por trás de tudo, modelo estatístico, de regressão, enfim, vários tipos de modelagem de alto nível diferenciados, né? Então, ela consegue estudar essas variáveis, consegue ver o índice de correlação que essa variável tem na resposta, entendeu? E te dá um cenário mais avançado em cima de probabilidade. Então, eu acho que isso é a busca, né? O meu sonho do Gustavo, o sonho do François é perguntar, e aí? Como que eu faço para produzir mais? Como que eu faço para aumentar meu ATR? Como que eu faço, né? É isso. Maximizar meus resultados. Sim, eu brinco que dentro da produção de cana, todas as usinas, a gente faz algumas coisas, a gente erra muitas vezes, mas acerta muito. E se a gente acerta muito, por que a gente não repete o que a gente acerta? Sim. E é onde talvez a IA vai nos falar, vai nos mostrar, você já, tantos por cento você conseguiu acertar, o detalhe que você teve aqui foi isso, alguma coisa desse tipo. Sim. Que é o que a gente imagina, porque que a gente acerta, eu tenho certeza, que erra, também tenho certeza, mas como é que eu faço para acertar mais do que eu erro? Então, isso é um ponto que eu acho que ela vai ter que nos ajudar futuramente aí também. Sim, qual o caminho eu fiz correto que me deu resultado, né? Porque, realmente, pra gente, ser humano, associar tudo isso... Não consegue. É por experiência, feeling, mas é muita variável. Acho que o setor sucro, se eu não me engano, tem mais de 7.000 variáveis
que você tem que controlar. Então, é difícil correlacionar tudo. Mas, realmente, eu acho que a IA vai facilitar esse processo para a gente. Fora as variáveis que não é do controle humano, né? Sim. Exatamente. Clima, por exemplo, né? Sim. Eu acho que esse é um dos grandes desafios também, né? Previsão de clima, né? Sim. A gente tem muita estação meteorológica e tal, mas ainda a gente não achou o modelo, né? Sim. Perfeito. E a previsão, quando ela é um pouco mais correta, ela é a curto prazo, 3 meses. Então, você não consegue ter uma previsão a longo prazo, ou a médio. O longo, acho que é difícil a gente conseguir ter, mas a médio prazo, pelo menos. Pessoal, eu tô chegando aqui no fim das minhas perguntas, mas eu queria saber se vocês queriam acrescentar mais alguma coisa que a gente não tenha falado, para finalizar esse bate-papo de hoje. Eu tenho uma pergunta pro Jean, quando que vai ficar pronta? Lá, pode fazer, A fica à IA de vontade. previsibilidade? Eu acredito que, assim, a gente está buscando, né, sempre, a gente precisa de investimento constante, capital humano também, porque quem desenvolve são esses jovens, né, que vêm, então eles precisam estar bem antenados, né, sobre o resultado, né, por que ele está fazendo aquilo lá. Eu acredito que em 5 anos a gente vai ter já um modelo de previsibilidade, né, ele vai ser 100%, obviamente que ele vai evoluir constantemente, mas a gente almeja isso, tá? É isso. Que legal. Eu, assim, completo até dizendo que a gente concentra essas análises nas questões produtivas, de resultado de custo, campo, mas eu vou um pouco mais longe, né? Nós vamos ter, em termos de futuro, a questão da própria previsão dentro da inteligência artificial de quem vai ocupar meu cargo e qual é o perfil exigido para isso. Você entendeu? Nós temos a questão de tecnologia de campo, ou seja, tudo isso vai mudar muito ao longo do tempo. E é como o Jean fala, ele fala 5 anos, eu acho que é menos. Eu acho. Esperamos que sim. Tomara. O desenvolvedor sempre coloca um pouquinho a mais para dar uma segurança. Mas Você quer falar mais alguma coisa que a gente não... Eu quero falar, né, por fim, que o pessoal acreditar, né, na tecnologia, acreditar nessas interações com IA, porque você tem muita resistência, né? Mas como uma IA vai falar o que eu tenho que fazer, como uma IA vai me responder de forma assertiva, é algo muito engraçado. Por quê? A gente também, quando fez o desenvolvimento, a gente ficou 6 meses desenvolvendo essa tecnologia. Quando a gente foi perguntar e ela começou a acertar nas respostas, eu falei, como que essa IA consegue chegar lá e alcançar o resultado esperado? Então, assim, é impressionante, né? Faça um teste de menor escala, procure uma prova de conceito, né? Se você tem dúvida e tal, mas não deixe de evoluir. Porque isso é muito importante e é isso que dá sustentação para a gente, né? Como desenvolvimento, né? A credibilidade, a confiança, o investimento para a gente sempre evoluir mais. Então é isso que eu queria falar. E aí do ponto de... Marcos, ele falou uma coisa interessante, né? Que as empresas também têm que estar abertas para investir nisso, né? Muita gente olha muito para o campo, né? Meu canavial tá lá, eu preciso salvar minha cana que tá lá no canavial, né? Essa parte de gestão de softwares, né? Fica muito para trás muitas vezes, né? Você acha que com essa nova geração que vem aí, isso tende a mudar também? Porque vai, né? Já tem uma outra cabeça, eu quero dizer, né? Esses jovens. Você disse que está encerrando, né? Então, eu vou aproveitar, vou fazer até um comentário que eu acho que vale como reflexão disso tudo que a gente está falando aqui. Eu estou no setor há mais de 44 anos, tá? Eu comecei com 12 anos de idade, para você ter uma ideia. Eu olho que o futuro do setor, ele passa por essa geração com vontade de fazer diferença, por essa geração que tem o desejo de investir no tecnológico, de fazer diferente, de obter informação mais rápida e de uma governança sólida e de sustentabilidade. E que passa por essa questão do que eu disse lá, que eu debato muito isso, que é essa questão de sucessão. E eu não estou dizendo do filho que vai assumir o cargo do pai, não é isso, é no geral, quem são os novos líderes que vão assumir as empresas daqui para frente. Então eu falo assim, penso, né, tem um espaço enorme para quem quer crescer, e quem quer crescer tem que estar focado nessa visão de que eu tenho que buscar o tecnológico, eu tenho que buscar o que é mais rápido, eu tenho que buscar o que é certo. Se a inteligência artificial vai facilitar a minha tomada de decisão, eu preciso urgente trabalhar nessa linha de buscar essa questão da tomada de decisão. Então, eu penso assim, o setor como um todo, ele passa por essa mudança de cultura,
Por quê? De novo, novamente, nós temos um setor, uma parte do setor altamente endividado. Desde lá de trás a gente fala de consolidação. Houve um período focado nisso, depois parou. O setor pode chegar a isso novamente, mas nós precisamos de políticas públicas que também atendam quem fez besteira no passado. E quem fez besteira no passado, economicamente falando, na gestão, tem que aprender a ser diferente. E isso só vai aprender a ser diferente com essa gestão focada em resultado, com uma cabeça nova, moderna e diferenciada, como essa geração que está chegando aí. Tá bom? Gente, eu queria agradecer, Jean. Obrigado. Muito obrigado. Gustavo, obrigada por agradeço. vir aqui para atender a esse podcast. Obrigado. Marcos, eu também agradeço. Eu agradeço a você também que acompanhou a mais um episódio do DaCanaCast. Esse e outros episódios você encontra no nosso canal do YouTube e no Spotify. E para ficar sempre por dentro das últimas notícias do segmento canavieiro, acesse o nosso site www.revistarpanews.com.br. Até a próxima!